A evolução é um processo através do qual ocorrem as mudanças ou transformações nos seres vivos ao longo do tempo. A seleção natural é um dos principais mecanismos da evolução. Essa teoria foi proposta por Charles Darwin, um importante naturalista. Mas como ela ocorre? Os organismos de uma mesma espécie precisam ter variações em suas características, e as características que são mais vantajosas são passadas para seus descendentes. Os organismos mais adaptados a uma região reproduzem-se com maior frequência que outros. Por exemplo, imagina que existe uma população de mamíferos brancos e pretos. Essa variação na coloração desses mamíferos pode ter origem de uma mutação gênica, que é uma alteração no seu material genético, que pode ser passada para as próximas gerações, conferindo vantagem ou não. Ou essa variabilidade na cor desses mamíferos pode ter origem através do fluxo gênico, que é a movimentação de genes para dentro ou fora de uma determinada população. Vamos imaginar que esses mamíferos brancos e pretos vivam em uma região de neve. Os mamíferos pretos são facilmente visualizados por predadores, o que não ocorre com os brancos, que conseguem camuflar-se na neve. Com isso, observa-se uma menor predação dos indivíduos brancos, que apresentam mais chance de chegar à idade reprodutiva. No momento da reprodução, as características vantajosas são repassadas pelos genes para os seus descendentes. Com o tempo, a quantidade de mamíferos brancos mais bem adaptados ultrapassa o número de mamíferos pretos. Ou seja, o ambiente seleciona o mais adaptado. Com tudo isso, como podemos definir o que é uma espécie? Espécie são indivíduos semelhantes capazes de reproduzir entre si, dando origem a descendentes férteis. Quando eles geram descendentes que não são férteis, eles são chamados de híbridos. Por exemplo, o caso do cavalo com uma jumenta que gera uma mula. A mula não é fértil, então ela é chamada de híbrida. Mas como surgem as novas espécies? Esse processo é chamado de especiação e existem dois tipos básicos de especiação: a especiação alopátrica e a especiação simpátrica. A especiação alopátrica diz respeito à especiação através do isolamento geográfico. Por exemplo, se a gente tem uma população de besouros que vive em determinado espaço e de repente surge um rio que separa essas duas populações, elas acabam impedindo a interação entre essas duas espécies, fazendo com que elas se reproduzem apenas entre si, gerando assim duas espécies diferentes que não são mais capazes de reproduzir entre si. A especiação simpátrica ocorre sem que haja separação por isolamento geográfico. Nesse caso, essas duas populações coexistem em um mesmo espaço geográfico, mas não há reprodução entre elas. Por exemplo, moscas que vivem em determinados espaços, mas que se alimentam de frutas diferentes. Por exemplo, determinadas moscas preferem maçãs vermelhas e outras preferem maçãs verdes. Elas acabam explorando nichos diferentes e acabam reproduzindo entre elas